Irmãos, estamos à liberdade dos santos testemunhos. Quem o Senhor tocar no seu coração nessa noite, para contar os feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, trazer a saudação e levar. O relógio não espera, sejamos pontual em servir ao Senhor e falar das grandezas de Deus, usar os microfones para engrandecer o nome do Senhor. E também creio que tem muitos do outro lado esperando, irmão. Muitas vezes o testemunho eficaz que fez milagre na nossa vida alcança e alimenta a fé de quem está nos assistindo do outro lado, Estamos nessa liberdade, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus, aleluia. Bendito Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor, bendito Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Amém. Agradeço a Deus por esses dias de uma irmã chamada Neide, qual ela estava muito enferma. O seu filho, com muita preocupação, enviou uma mensagem qual nós íamos iniciar o culto, e chegou essa mensagem de que essa irmã estava muito mal, muito enferma, e ali apresentamos na oração, e graças dou a Deus que isso foi na sexta. Na terça-feira agora visitamos ela e está tudo bem. Glória a Deus. Se encontra bem, conseguiu fazer seus afazeres, fez a comida e o nome de Deus está sendo glorificado. Glória a Deus. Também agradeço a Deus por quanto a minha família, Deus me preparou uma esposa, 6 filhos, aonde 4 deles já são batizados, serve a Deus com toda alegria, são músicos na presença do Senhor, e eu louvo a Deus que a minha filha com 13 anos, nós nem esperávamos, estava também em um culto que não sabíamos que ia ter batismo depois, e ali foi uma grande surpresa, por quanto nós estávamos ali, um culto muito alegre, muito fervoroso, e quando o irmão anunciou no finalzinho que ia ser o batismo, aquela menina levantou com seus 13 anos e serviu a Deus. Glória a Deus. Ouviu o chamado, desceu nas águas e o nome de Deus está sendo glorificado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Bendito Deus. Deus seja louvado. Amém. Levanto perante a Deus, também da querida Irmandade, dou graças a Deus por Ele me chamar na água do Santo Batismo e ter me preservado até no presente momento. Se eu for firme e fiel até o fim, herdará a coroa de vida eterna. Eu louvo e glorifico a Deus, que por conta eu ouvi muitas obras dentro da congregação, e uma vez a minha prima comentando comigo, tem um irmão que contou uma obra da goiaba, e eu falei para ela assim, a minha mente não consegue acompanhar essas obras, eu nunca presenciei uma obra assim, eu só conheço obra de ouvir falar. Ela falou, santo Deus, Cleito, você não acredita? Eu falei, não é que eu não acredito, a minha mente não alcança. Aí eu falei assim, tem muitas obras que falam que é que Deus supre necessidade, manda compra. E eu falei, e eu nunca alcancei uma obra dessa, Aí a minha esposa pediu o cartão, para comprar leite. E eu estava numa época bem difícil da minha vida.
no qual eu pagava só o mínimo do cartão, e quando eu via já estava chegando outro cartão de novo para mim estar pagando, e eu ficava só no mínimo. Aí ela falou que precisava comprar leite para a criança, né? Aí ela pegou a moto e eu fui para casa da minha tia. Aí quando ela montou na moto, Deus preparou que o irmão Wagner tocava violino aqui. E Deus mostrou, né, naquele momento a nossa necessidade. E quando ela estava montando na moto para sair para o mercado comprar o leite, ele chegou, saudou ela e perguntou de mim. Ela falou, tá lá na casa da tia dele. Aí ligou para mim e pediu para mim subir. Aí subi lá, ele pegou e falou assim, irmão, tem uma parte que Deus preparou e tem uma parte para me passar por irmão. Aí eu falei, amém, irmão. Aí a primeira coisa que ele entregou na minha mão foi uma caixa de leite. Glória a Deus. Aí eu vi a mão de Deus ali, né, mostrando para mim que ele faz obra. Glória a Deus. E ali ele abriu o porta-mala do carro e foi tirando algumas sacolas, amarrando e passando para mim. E eu fui colocando em cima da mesa. Chegou a hora que já não cabia mais em cima da mesa, colocamos no chão, em cima da máquina, e foi colocando as coisas. E ele pegou e falou assim, Deus fez isso para ele mostrar que ele é Deus na tua vida. Amém. E isso aqui é um sinal que ele está na tua vida. E o Senhor manda dizer que esse saco furado, que tudo que você coloca vaza, ele está costurando hoje. Glória a E Deus. também ele manda dizer para o seu patrão que ele está brincando com o seu sentimento. Mas ele vai provar para o seu patrão que ele é Deus na tua vida. Amém. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento a lágrima tomou meu rosto e eu vi a obra de Deus ali se concluindo ali na minha vida, e falou também do dom da música, eu estava pedindo, e ele falou assim, você está pedindo, mas o dom já está aí dentro, só falta você granjear. E Deus, ele supriu a nossa necessidade. Ele falou assim, do mesma maneira que hoje Deus me trouxe até aqui para me suprir a tua necessidade, Deus vai usar de você para suprir a necessidade do seu próximo também. Glória a Deus. E Deus tem cumprido isso na minha vida, graças a Deus, né? E a gente ficou ali conversando na calçada, ele montou no carro, falou, irmão, paz Deus, Deus abençoa, fica em paz. Aí pegou, subiu, ele andou mais ou menos, acho que uns 7 minutos com o carro e voltou para trás de novo. Aí ele falou, irmão, faltou uma coisa aqui. Aí entregou um sabão em pó grande, em líquido, pegou e entregou na nossa mão e falou, irmão, agora a obra está completa, Deus abençoa. E rolou. Então Deus, ele prova, irmão, que ele é Deus na nossa vida, porque muitas das vezes a gente é incrédulo na presença dele, mas Deus, ele cumpre e ele mostra que ele é Deus na nossa vida. Glória Por essa a Deus. parte, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, bendito Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Ouvindo o irmão Cleiton falar, Deus tocou no meu coração. Há alguns anos atrás, quando Deus recolheu meu marido, assim, nós passamos no início, por conta de burocracia, de direitos, essas coisas do meu esposo, nós passamos uma semana de muita necessidade, assim, na questão de café da manhã, que não tinha para meus filhos. E por uma semana meus filhos foram para a escola sem comer nada, em jejum, porque não tinha o que comer, não tinha o que dar para eles. E assim, o almoço e o jantar era assim bem limitado. E aí eu fiquei nessa dificuldade na minha casa. E aí teve um dia que eu estava na cozinha, eu estava lavando louça, quando eles foram para a escola, e eu falei assim, Senhor, o Senhor permitiu que o meu marido morresse, e agora eu tenho que passar, porque a gente tinha uma vida muito confortável mesmo. E eu falei, agora eu tenho que olhar meus filhos ir para a escola com fome, passando necessidade, Senhor. Não é possível que o Senhor ia permitir isso, porque a palavra do Senhor fala, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que são as coisas necessárias, Deus, ele supre. E eu falei que, assim, eu fiquei pensando, e naquele momento, Deus me deu uma força,
uma fé para profetizar. E eu fui na porta do meu armário, que estava vazio, e eu profetizei, e eu falei: Senhor, com a força que Deus me deu, né, a autoridade que o Senhor me deu, eu falei: Senhor, eu profetizo na minha vida, na vida dos meus filhos, que nunca mais nós vamos ficar sem esse café da manhã, meus filhos não vão passar necessidade de alimentação nenhuma, Senhor. O suficiente, eu creio em nome de Jesus que o Senhor vai suprir nas nossas vidas. E, irmãos, eu tenho que glorificar o nome do Senhor, porque nunca mais, faz 7 anos que meu esposo faleceu, e nunca mais meus filhos passou necessidade de comer, de comida. A comida Deus tem suprido, né, o alimento, as vestes Deus tem suprido, e Deus tem preparado assim pessoas no meu caminho que estão me presenteando com coisas que eu nunca assim fui acostumada a receber, mas Deus está presenteando pessoas no meu caminho, no caminho dos meus filhos. Deus tem colocado, às vezes, próprios parentes para me ofertar. E assim, eu preciso agradecer a Deus, porque tudo é obra do Senhor. Eu creio que tudo é obra do Senhor, nada é por acaso. E, às vezes, não sobra para você ficar comprando frutas, essas coisas, porque é um pouco caro, né? Então, a gente compra de vez em quando. Mas Deus tem colocado, às vezes, várias semanas seguidas para que venha pessoas na minha casa me visitar e traz frutas. Então, assim, eu estou muito feliz e eu preciso glorificar o nome do Senhor, porque Deus não tem deixado faltar nada na minha vida e nem na vida dos meus filhos. Então, o nome do Senhor seja sempre glorificado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Bendito Deus. Glória a Deus. Deus seja eternamente louvado. Amém. Levanto nessa noite para agradecer o nome de Deus, maravilhoso nas nossas vidas. Continuando as obras do irmão e da irmã, sou o filho do irmão Aldo, sou o filho mais velho. E chegou assim na virada do ano, deu na minha cabeça de sair fora de casa, ter a minha própria vida. E foi assim, Deus permitiu que meus pais me liberou de sair, de aprender a ter mais responsabilidade. Tinha conversado tudo certinho com ele, com os meus pais, e conheci uma pessoa, a minha esposa. A gente está tentando marcar um casamento já, para o mais breve possível. E nessa transtorno, vai e vem, eu tinha minha TV, só uma rack e um guarda-roupa, e não tinha mais nada. Peguei e fui, fiz a mudança certinho, e meu salário estava bem baixo, que eu estava com cheque especial aberto desde o mês 5, ou seja, eu estava me afundando e não sabia do que se tratava. Fui pesquisar, estavam me cobrando já R$ 1.100 só de juros, então meu salário estava lá embaixo, mas eu fui com a força e fé de Deus. Ganhei um fogão do irmão Assis, nosso irmão de igreja, fiquei muito feliz. E minha avó falou: e o botijão? E eu falei: botijão? Vou lá, compro, né? R$80, baratinho. Quando eu chego lá, eu quero comprar o botijão. R$240. Eu bati no bolso, já não tinha nada, mandei mensagem para minha esposa. Ela falou: espera mais um dia que eu vou ver com meu pai. No outro dia de manhã ela mandou mensagem: meu pai tem um botijão aqui e vou dar pra gente. Falei: tá vazio, né? Não, ele falou que vai dar cheio. Eu falei: glória a Deus, aleluia. Falei: glória a Deus. Quando Deus está na nossa vida, Ele aparece de um jeito que a gente não espera. Ele abre portas que a gente nem sabe de onde vai vir. Glória a Deus. E Deus manda te dizer nessa noite: eu sou Deus, confie em mim. Coloque eu na sua frente que tudo vai dar certo. Eu só agradeço a Deus nessa noite por tudo. Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Jesus.
Bendito Deus seja louvado. Amém. Primeiramente, agradeço a Deus por Ele ter abençoado a mim e a minha família até o presente momento. E uma obra que eu vou contar é parecida com a do irmão e da irmã Mara, que, irmãos, acho que já faz uns 2 anos desde essa obra. A gente estava com necessidade dentro de casa, referente a alimento. E, irmãos, acho que foi num culto de quarta-feira, a gente veio congregar à noite, viemos buscar a palavra do Senhor. Chegamos em casa, a minha mãe ficou aflita, porque ela já não sabia mais o que fazer, porque a falta de alimento que a gente estava em casa era uma necessidade grandíssima, e a gente já não sabia mais o que fazer. De repente, umas 11 horas da noite, alguém bateu no portão de casa, a gente foi atender a porta, e quando a gente atendeu a porta, um irmão e uma irmã perguntaram se a gente estava bem, saudou a gente, e eles falaram: a gente veio trazer uma bênção para vocês. Irmãos, eles abriram o porta-mala e eles iam trazendo caixas e caixas e caixas, e não parava de trazer caixa de compra para dentro de casa. A minha mãe ali já não estava nem acreditando, começou a chorar. E naquela mesma época eu não tinha mais sapato nem para ir para a escola, eu não tinha tênis para poder ir para a escola. E, irmãos, de repente o irmão chega em mim e ele fala: filho, você calça quanto? Eu falei o meu número, ele de repente tirou um sapato e ele falou: esse aqui foi feito para você, pega e leva. Aí eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.